Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é um dia bem especial para nós. Nós damos boas-vindas a todas as pessoas presentes, quem nos assiste de forma online também, não esqueçam de assinar a lista de presença. Eu me chamo Natan Amaral, faço parte do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do hospital. Hoje a gente vai dar start num assunto bem bacana, a gente nunca falou desse assunto antes. A gente vai abordar o papel masculino na equidade de gênero. Tá? E a gente está muito honrado de receber um instituto que é referência nesse assunto, em dialogar em questões sensíveis. Tá? Esse assunto é um compromisso do hospital com o programa Pró-Equidade, Gênero e Raça, do governo federal. Tá? Então, sem mais delongas, eu já vou chamar a gurizada aqui, que a gente já estava trocando aqui nos bastidores e a gente tem muito a aprender com eles. Por favor, então, José Ricardo Ferreira de Oliveira, jornalista, assessor de comunicação e relações públicas do Instituto PDH e redator do site Papo de Homem. Por favor. Rafael Muniz Stein, professor e diretor da Mutate, organização dedicada à transformação social e corporativa. Por favor. Teste. Oi. Ei. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Obrigado pelo convite. Em nome do Papo de Homem, já agradeço a equipe do Hospital das Clínicas pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muito mais, Natan, promovendo uma troca do que necessariamente ensinando sobre algo. A gente aprende nesse processo da troca. Então, agradeço também a gentileza e a acolhida. Meu nome é Zé Ricardo, eu sou, como o Natan já apresentou, sou da área da comunicação. No Instituto PDH, eu atuo na comunicação institucional e também atuo na área da pesquisa. Hoje, eu estou aqui como facilitador de jornada, trazendo um pouco do meu conhecimento na discussão, né, sobre masculinidades, pensando raça e masculinidades, e pensando também cultura, raça e masculinidades. E eu não vim só, porque eu não sou besta nem nada, né? Se é para vir, vamos vir de bando. Então, eu estou aqui com o meu amigo Rafa Stein. Bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui, dividir com você essa jornada, Zé. Bom, eu chamo Rafael, mas pode me chamar de Rafa. Eu sou pai da Maria Clara e do Francisco, hoje com 13 e 9 anos. Eu sou pai solo, viúvo. Minha esposa teve um diagnóstico de câncer e há 6 anos ela faleceu. Durante o tratamento dela, eu comecei a escrever. Comecei a questionar qual o papel do homem, qual era o meu papel, falar sobre masculinidade, escrever sobre paternidade, sobre luto. E hoje eu exploro esses temas dentro de uma newsletter que eu chamo de Do Depois, de uma literatura do depois, do que acontece quando isso chega, né, entra na nossa casa. Num outro site chamado Cartas para Maria, onde eu escrevo e falo desses temas, né? E eu fico muito feliz hoje de poder estar aqui como facilitador do Papo de Homem, aqui no hospital, num ambiente que permeia o cuidado, né? O cuidado é o cerne, eu acho que da instituição. Eu vivenciei isso muito intensamente. Depois que ela se foi, eu continuei escrevendo. Hoje eu sou voluntário num projeto chamado Luto do Homem, onde a gente faz acolhimentos de homens enlutados. Também sou voluntário no Instituto Ana Michele, onde eu faço acolhimento a familiares de pessoas que têm um diagnóstico de doenças que impedem a continuidade de vida. Então, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, mudou a minha vida. E hoje eu dedico parte do meu tempo a falar sobre cuidado e falar sobre sistemas que permeiam e atravessam o cuidado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá.
E aí, essas pessoas aqui presentes se apresentam, mas é importante também a gente falar um pouco de quem que a gente vem representar, né? Eu acho que você passa ou eu passo? O que você preferir. Pronto, vamos lá. Eu posso bagunçar com a rotina do Rafa, mas ele não pode bagunçar com a minha, não, senão a gente briga. Então, nós estamos representando o Instituto PDH, Papo de Homem. O Papo de Homem é uma instituição que já está há quase 20 anos no mercado, com uma trajetória de discussões sobre masculinidades, e, obviamente, que essa trajetória ela vai mudando, né? Os objetivos vão mudando com o passar do tempo. Então, o Papo de Homem sai de um site de comunicação falando de masculinidades e se torna um instituto que se aprofunda nas pesquisas, se aprofunda nos temas das masculinidades, com um objetivo muito nítido, que é gerar ferramentas, gerar possibilidades de discussões para o combate, ferramentas e discussões no combate às violências contra meninas e mulheres. E aí, obviamente, também trazendo a questão da diversidade, né? Atuando para combater as violências que atingem todos os grupos minorizados, né? Hoje a gente vai ter nós temos uma hora que vai ser bem rapidinho, e vai passar muito rápido, mas a gente vai ter alguns pontinhos que são importantes compartilhar, a gente vai rever alguns conceitos, a gente já imagina que vocês já discutem, já têm aprofundamento sobre alguns conceitos, então a gente vai passar por esses conceitos brevemente, vamos entender relembrar um pouco sobre microagressões, vieses inconscientes, o que é que está acontecendo com os homens, alguns casos reais e compartilhar com vocês algumas ferramentas que vão fazer sentido no final. Eu imagino que, nesse momento, algumas pessoas podem estar perguntando, mas o que é que eu estou fazendo aqui, ouvindo esses dois para falar de masculinidades? Eu não estou a fim de pensar sobre isso, não estou a fim de discutir, não preciso disso, mas a gente promete que, no final, tudo vai fazer sentido. Então, passando aqui rapidinho algumas fotos do Papo de Homem, né, dos eventos e rodas que a gente promove em empresas, e a gente promove essas rodas com todos os níveis dentro das empresas. Geralmente tem dado certo, como, por exemplo, na Petrobras, a gente tem feito um cascateamento desses diálogos, vindo da presidência até a base, né? Hoje a gente está indo nas plataformas da Petrobras realizar as palestras. Essa aqui é uma roda de conversa que eles estão promovendo voluntariamente, sem a nossa presença, porque a gente já fez um processo formativo internamente. Então, são 18 mil, um pouco mais de 18 mil pessoas que já passaram pelas nossas atividades, né? Redes sociais, @Papo de Homem, para quem quiser também acompanhar as nossas produções, papodehomem.com.br. Nosso documentário Silêncio dos Homens, que já tem mais de 2 milhões de visualizações, gratuito no YouTube, para quem quiser ver, utilizar ele também como ferramenta para rodas de conversa. E, aliás, ele tem sido utilizado, né, e frequentemente chegam para a gente informações sobre o quanto que ele está sendo utilizado em universidades, como ponto de discussão de masculinidades, enfim, em uma série de outras instituições. Alguns dos nossos parceiros, a gente tem uma parceria muito forte com a ONU Mulheres, Pacto Global da ONU Rede Brasil, enfim, uma série de parceiros, esses são só alguns. E hoje é a oportunidade da gente ter uma conversa franca, direta, para a gente entender qual o papel dos homens nesse processo de combate às violências contra meninas e mulheres, e pensando também como que a gente, enquanto homem, precisa se entender para se tornar aliado dessas pautas. E eu cansei de falar, acho que o Rafa agora vai... Eu acho que, obrigado, Zé, pela essa intro. Eu acho que agora a gente vai passar rapidamente aqui sobre alguns conceitos, né? Claro que a gente não tem a pretensão aqui de aprofundar e entrar num detalhamento de cada um deles, mas eu acho que é mais apenas para a gente falar sobre uma trilha que talvez permeia e nos dá base para as discussões que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, né? Bom, o primeiro conceito é o de machismo. Mas o que é machismo, né? E quando a gente fala de conceito, a gente estava conversando sobre desconstrução, construir, né? A gente precisa talvez entender um pouco alguns conceitos para entender o que a gente está desconstruindo, o que a gente está discutindo. Então, o que é o machismo, né? O machismo é algo que está enraizado, é uma cultura que fala sobre a superioridade, ou que diz ou trata da superioridade do homem e da mulher, sobre a mulher,
né, o do masculino sobre o feminino, né? A gente precisa entender que existe esse conceito para que a gente possa, então, partir daí, começar as nossas conversas, né? Aí, Zé, pode ir. E aí eu já faço a ponte para equidade, né? Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando sobre o pensamento, a gente está trazendo o mesmo cenário, pensando e imaginando que todo mundo está saindo do mesmo lugar, né? E não é, né? Não é assim no nosso dia a dia, não é assim na nossa sociedade. Quando a gente fala de equidade, é a gente promover um ambiente de acordo com as características individuais de cada um, né? A gente não pode colocar as mesmas condições sem considerar a individualidade de cada um, né? Bom, passando esses dois conceitos rapidamente, a gente vai para a interseccionalidade. O conceito de interseccionalidade, às vezes, é um conceito que, poxa, o que é isso, né? Mas a gente pode pensar a interseccionalidade, eu vou falar de um exemplo bem simplório aqui. Pensa numa receita de bolo. Para a gente conseguir fazer um bolo, a gente tem que escolher, né, ele precisa ter alguns ingredientes. E a gente vai identificar quais são os ingredientes que vão proporcionar a gente produzir aquele bolo. E aí a gente vai ter o ovo, a gente vai ter o leite, a gente vai ter o chocolate, a gente vai ter o coco, enfim, a gente vai escolhendo, né? Ou, quando a gente escolhe fazer uma determinada receita, a gente tem ali quais são os componentes, né, que formam aquele bolo. Pensando nós, enquanto seres humanos, nós somos compostos de diversas qualidades, de diversas características. E muitas características a gente carrega desde que a gente nasce, e outras vão se formando durante a vida. Então, quando a gente pensa o Rafa, por exemplo, a gente olha para ele e vai entender o Rafa como um homem branco, pai. É o que a gente consegue pegar do Rafa até agora. Essas são algumas características que juntas formam o Rafa. Mas tem muito mais características. Então, a interseccionalidade, ela dá conta de identificar características diferentes que, quando cruzadas, elas vão desenhar para a gente quais são as dores que um determinado indivíduo vive pelo combinado de características e quais são os privilégios que esse indivíduo vai ter na sociedade. Então, não dá para dizer que a mesma experiência que o Rafa, enquanto um homem branco, pai, tem, não é a mesma experiência que eu, enquanto um homem negro, mesmo de pele clara, mas um homem negro, nordestino, gay, tem. Eu sou pai de 2, o Rafa é pai de 2. Mas não quer dizer que a gente tem a mesma vivência. Então, a interseccionalidade, ela ajuda a gente a entender quais são as violências, as dores e quais são as responsabilidades, né, e privilégios que determinados indivíduos vivenciam. Então, a gente tem esses itens aí, que são os marcadores sociais, que vão ajudando a gente a entender quem são esses indivíduos e quais são essas dores, né? E a gente tem aqui um exemplo para trazer para o chão, assim, que é o Pedro Bial. Então, Pedro Bial, ele é um homem branco, gênero, masculino, se declara heterossexual, tem uma deficiência auditiva, ele é um homem brasileiro, a geração de nascimento dele, baby boomers, é um homem agnóstico, até então ele não identifica que tem algum aspecto de neurodiversidade, e é um pai, e ele é pai. Então, são essas características que formam esse indivíduo. Os privilégios que ele tem e as dores que ele vivencia estão relacionadas a esses aspectos, que são os marcadores sociais. Então, todo mundo aqui pode ficar à vontade para fazer o seu exercício também individual, né? De entender quais são as suas características e que te formam enquanto indivíduos. Como pai, eu acho que pegando essa característica e esse gancho, só para fazer essa comparação nossa aqui, né? Eu, quando me vi sozinho com meus filhos, né, eu parei minha vida. Eu larguei uma agência de comunicação que eu tinha em Campinas e para cuidar deles. Mas eu nem tinha consciência na época, Zé. Mas assim, eu tive o privilégio de poder falar: eu quero parar, eu quero cuidar. Não sei cuidar, essa é a verdade. Mas eu quero cuidar deles, vou parar minha vida. Quantos homens, pais, enfim, a gente podia enumerar diversas situações. Eu não posso fazer isso. Então,
Claro, eu não posso parar. teve consequências. Hoje, profissionalmente, mudou toda a minha perspectiva profissional, né? Mas eu não tinha essa consciência do privilégio que eu falei, não, minha esposa faleceu, eu voltei 15 dias para o apartamento onde a gente morava, no dia seguinte fui para a empresa, ó, chama o contador, eu vou assinar, eu não quero vir mais a partir de amanhã. Assim, larguei 12 anos de empresa que eu fundei, Então, só para um exemplo, assim, então, quando eu falo por exemplo, eu falo cuidado que me atravessa, a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu falo de um lugar de muito privilégio, né? É só um exemplo de como a gente conversa sobre paternidade, mas o Zé traz uma outra perspectiva completamente diferente, né? E é essa troca e essa diferença que é a riqueza, assim, né? E aí a gente e ser filho do Zé também não deve ser fácil, né? É? Ser filho do Zé não deve ser fácil. Deixa eu perguntar para a Maria e o Chico como que é. Isso a gente, de certa forma, já falou, né? Então, Bom, vamos lá. Fica à vontade. Bom, e aí, tendo essa perspectiva sobre esses conceitos, né, o machismo, igualdade, equidade, a gente chega... Como que isso se manifesta, né? Como que essas diferenças se manifestam, é o que a gente chama de microagressões. Eu não gosto muito da palavra micro, porque micro para quem, né? Porque quem sofre agressão, né? É o mesmo conceito dentro. Me corrija se esse paralelo que a gente ficou discutindo isso, mas é um outro gancho aqui. É a mesma coisa do sofrimento aqui no ambiente do paciente, né? A gente tem um paciente, eu vou falar do meu caso. Minha esposa tem um diagnóstico de câncer. Naquele ano que minha esposa faleceu, 76.647 mulheres morreram do câncer de mama. Cada uma vivenciou o sofrimento de uma forma. É muito individual isso. Então, dói microagressão para quem, né? A gente é muito percebido. Talvez algo que eu receba não faça diferença, mas para o Zé tem um peso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que as pessoas falam, tá certo falar assim, isso é mimimi. Mimimi para quem, né? Para esse... Zé, pode ir. Então, antes de passar, Zé, assim, tem algum exemplo de microagressão ou alguém de vocês do que a gente considera como microagressão? Vocês arriscariam dizer qual a principal microagressão vivida por mulheres no Brasil? Não, ninguém arriscaria assim? Então, vamos mostrar uma lista para vocês. A principal, né? Interromper uma listinha do que... Então, interromper ou falar por cima da outra pessoa, explicando o que ela quis dizer. Essa é a principal. Nós homens fazemos isso com uma certa maestria, né? Assim, E essa é a principal vivida por mulheres dentro do ambiente profissional. Questionar excessivamente a competência de mulheres ou pessoas de grupos minorizados em sua área específica de trabalho. Aqui também é outro conceito, né? De minorizados também é muito relativo isso, né? Mas não dar créditos claros e públicos para o trabalho realizado por mulheres ou pessoas de grupos minorizados. Isso, a gente pegar historicamente, foi assim, né? As mulheres, eu vou falar da escrita, que é algo que permeia a minha vida hoje, mulheres escreviam e os maridos que ganhavam crédito, né? Isso historicamente, né? Se a gente for puxar. Direcionar mulheres ou pessoas de grupos minorizados, trabalhos de menor responsabilidade com frequência. Não considerar ou considerar menos mulheres ou pessoas de grupos minorizados para promoções. E aí a gente vai... Enfim, essa não é a única lista, né? A gente ficaria só conversando disso o dia inteiro aqui. E isso tudo acontece porque a gente... Assim, nós crescemos numa sociedade, a sociedade brasileira, ela é desenvolvida, ela é criada a partir de algumas violências. Não dá para a gente fazer de conta que não é. A gente tem algumas violências, como as violências de gênero, a gente tem o racismo, né? A gente vem de um período de... A nossa sociedade ela cresce, ela se desenvolve a partir do período da escravidão, da escravização de pessoas. Então, tem uma série de violências que estão ali diluídas na nossa rotina, elas existem, né? E isso, por mais que a gente ache que não, essas violências elas estão nas entrelinhas, elas estão no nosso subconsciente. Então, essas ações, né, baseadas em alguns vícios, em alguns estereótipos,
elas são o que a gente chama de vieses inconscientes. Então, os vieses inconscientes, eles são preconceitos, estereótipos ou pensamentos tendenciosos que vão permeando as nossas tomadas de decisão, por exemplo. Então, quando eu contrato alguém, será que eu não estou escolhendo, no final das contas, ali, porque tem uma identificação com essa pessoa por algum motivo, né? Então, isso é muito comum nos processos de contratação e de promoção. Eu contrato e promovo pessoas que têm interesses similares ou que se parecem fisicamente comigo, né? Então, só que quando a gente fala de vieses inconscientes, dessas questões que não são o que a gente queria fazer, mas a gente, infelizmente, às vezes faz, elas são a base para uma série de outras violências, para preconceitos e estereótipos, as microagressões que o Rafa trouxe, discriminação e assédio e violência física. Porque os vieses inconscientes é o que a gente acha que não existe, mas as violências físicas é o que a gente consegue ver. Então, talvez por isso a gente dê pesos diferentes, né? E aí, alguns exemplos para a gente entender como que isso realmente acontece no nosso dia a dia. Quando a gente fala de vieses inconscientes, por exemplo, achar que os homens héteros, cis, são superiores às demais pessoas profissionalmente. Pensando preconceitos e estereótipos, né? As posições de alta pressão e liderança são mais direcionadas para homens, porque os homens estão mais preparados psicologicamente para isso. E será que estamos mesmo? A gente precisa fazer esse exercício, essa reflexão. Microagressões, então, não considerar pessoas LGBTI+, para o pai pedir sucessão. Então, esse é um ponto também que a gente fala, não, mas, como é que eu vou pegar aquele cara que é gay e vou promover ele para essa função? Como é que ele vai ser? Como é que ele vai lá representar a empresa em tal lugar? Então, a gente, às vezes, já tem uma série de preconceitos ali, né, presos, encruados na nossa mente, né? Comentar vestimenta, cabelo, é uma representação de discriminação e assédio, e agressões, linchamentos ali, como violências físicas, né? Um exemplo de violências físicas. E aí a gente precisa entender que essas questões, que às vezes a gente insiste em dizer que não tem nada a ver, elas se refletem na nossa sociedade a partir de violências, né? Então, a gente traz também alguns dados para a gente poder se aprofundar. Vai você passar seus dados. Tudo bem, então. Vamos lá. A gente faz um exercício bacana, porque o Papo de Homem, a gente promove as pesquisas, se aprofunda em outras, então a gente faz questão de organizar esses dados para a gente ter uma visão do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, esses são dados atualizados de 2016, mas também tem dados de 2023, em que a gente diz o seguinte: a população brasileira é essa coluna do meio. E a gente está falando hoje, pensando muito no papel dos homens, né, enquanto aliados dos combates às violências contra meninas e mulheres. Então, essa coluna do meio ela representa a população brasileira. A gente tem 28% de mulheres negras na população brasileira, 27% de homens negros, 22% mulheres brancas, 21% homens brancos. Se a gente tem 21% de homens brancos na população brasileira, por que a maioria dos homens brancos estão liderando as empresas, ocupam cargos de liderança executiva, e não as mulheres negras, que são maioria social? Então, parece aí para mim que tem um desequilíbrio. Alguns grupos estão acessando mais oportunidades do que outros. A mesma coisa aqui. Se a gente tem... os homens brancos, eles são somente 21% da população brasileira. Por que 46% ocupam os cargos políticos no país? Então, pensar, mas os homens brancos estão mais preparados. Mas, historicamente, por que eles estão mais preparados? Porque, geralmente, a nossa sociedade ela vai privilegiar esse grupo. E a gente não está mostrando isso aqui para culpar ninguém, porque senão o Rafa ia sair dali agora, vir até aqui e ia me dar um tapa, pelo menos, né? E a ideia não é apontar que os homens estão errados por estar ocupando esses cargos e ter que abrir mão. Não é isso. Não é isso. A gente traz esses dados para a gente poder pensar como que existe um desequilíbrio, pensando em quantitativo populacional, e a gente precisa trabalhar para que haja um equilíbrio. Porque eu sou pai de uma menina. Eu sou pai de uma menina que hoje tem 26 anos, de uma mulher. E me incomoda entender que ela não vai ter as mesmas oportunidades que eu, enquanto homem, tenho, menos do que o Rafa, por exemplo. E como é que vai ser o futuro dela? Como é que vai ser para mim envelhecer vendo a minha filha sem ter oportunidades profissionais, porque ela é uma mulher negra retinta?
Como é que isso funciona para a gente? Então, a gente precisa fazer esse exercício. Porque, por exemplo, pensando no Rafa virou Cristo hoje, coitado. Pensando no Rafa, que é um homem branco, ele precisa pensar no futuro da filha dele. Então, ele precisa atuar nessa mudança para que haja uma condição digna de futuro para a filha dele. Vou dar um exemplo da Maria. Maria tem 13 anos hoje, né? Eu venho discutindo, conversando, escrevi livro infantil sobre machismo. Minha filha, com 11 anos, de 11 para 12 anos, ela sofreu um assédio na escola. E eu indo para essas empresas falar sobre o tema, né? 11 anos. Ela veio me relatar sobre um menino que estava tendo algum comportamento inadequado, tocando, alguma coisa assim. E aí foi um processo de conversar na escola. A escola, não, ele é assim mesmo. Ele faz isso com outros. Né? Imagina o interior do interior. Né? E aí eu falei, como que... E aí enfim, a gente conseguiu contornar, entendi que o menino também é vítima de uma estrutura familiar muito desequilibrada, mas o que eu estou querendo trazer assim é como eu, como pai, vou falar agora em relação à minha história pessoal com a Maria, como eu, como pai, tem um ditado que eu falo assim, eu não sou eu não estou no trânsito, eu sou o trânsito, eu faço parte disso. Né? Estatisticamente, nós, homens, somos protagonistas dessas violências. Então, eu, como pai, ao invés de ir lá e brigar, etc., eu quis fazer isso. A minha primeira reação foi querer matar o menino. Né? Porque a primeira raiva Mas, assim, como eu, como pai, interajo ali na minha comunidade, no meu entorno, e promovo uma discussão sobre isso. Enfim, a gente resolveu as questões, conversei com os pais, a gente foi contornando, criou um ambiente, mas na Escola da Maria, então foi promovido rodas de conversa com os meninos, com os pais, né? E para as crianças, distribuição do livro, e aí todo mundo estava meio que... virou conversinha do corredor, né? Sobre. Depois, eu cheguei a fazer um trabalho na escola pública toda da cidade, com os professores, usando o livro. Então, como que a gente, eu como pai, como homem, como que eu me preparo ou mudo o entorno para que minha filha não sofra isso, né? Que minha filha tenha segurança. Eu tenho um menino e tem uma preocupação, né? Do Francisco, como ele sai, como ele se comporta também. Então, a gente precisa entender em que contexto a gente está, e aí, primeiro, olhar em nossa volta. Né? Porque, quando a gente fala também desses números, tem uma questão que assim, parece que estão tudo muito distantes. Né? Parece que não é com a gente. Né? Essa violência, ou é no trabalho, mas aqui... E a gente já olhou em casa? A gente já conversou com a nossa mulher, nossa esposa, nossa filha, se ela já sofreu alguma violência, se ela já ouviu algo, né? Está tudo muito próximo da gente. Né? E isso é muito sério, porque eu e o Rafa, a gente troca, a gente conversa, mas ontem, durante uma conversa, eu contei para ele uma coisa que ele não sabia, e ele ficou meio... Tipo, depois eu fiquei pensando, não era para eu ter dito isso, porque agora ele vai ficar pensando nisso, como é que ele vai me ajudar assim, a questão do abuso. Eu sofri abuso sexual 2 vezes. Uma vez... Não, vou usar a palavra correta, né? Sim. Eu fui estuprado 2 vezes. Uma vez enquanto eu tinha 7 anos de idade, a primeira vez, e a segunda vez eu tinha 16. A segunda vez foi muito mais violenta, porque eu fui trancado no local e fui ameaçado em diversas instâncias. Então, essa experiência, né, de lidar de ter sofrido a violência, estava perto aqui, ele não sabia. E pode estar perto de vocês também. Por isso que é importante a gente discutir. E eu insisto em dizer que tudo que o Papo de Homem faz, o que a gente está fazendo aqui hoje, não é culpabilizar os homens, mas é mostrar que existe uma realidade que a gente não pode ignorar e entrar na discussão, sabe? Pensar sobre isso, pensar mais sobre isso. Porque a gente precisa encorpar esse grupo do combate, né? E os homens, assim, a gente fala, como eu falei que a gente é criado com base em algumas violências, e o machismo é uma dessas violências que formam a gente. Não é porque eu
estou fazendo essa discussão aqui com vocês, que trabalham fazendo as discussões, que eu também não cometo. Então, eu estou sujeito também a cometer algumas violências com base no machismo. Mas eu preciso o tempo todo pensar, eu preciso o tempo todo, né, refletir sobre. E estou no processo. Então, a gente precisa... a gente tem entendido também que nós, homens, que estamos presos a algo, que eu vou falar já já o que é, a gente também quer mudar. E a gente está mudando. Então, nós fizemos uma pesquisa em 2019, e eu vou fazer uma brincadeira rapidinha com vocês aqui, que a gente vai trazer as perguntas e vocês respondem. O que é que vocês acham? Principalmente os homens, por favor, me ajudem. Quantos homens têm dificuldade de falar com seus amigos sobre medos e sentimentos profundos, entre 1 e 10? Podem soltar. Pode falar alto, gente. Puxa. Homens, me ajudem. Me deem outros números, por favor. Como? Eu vi 11 aqui, gente. Homens, por favor. Pois é. Será que eu estou nesses 10? Aí talvez eu não esteja. Então, quanto você acha? A maioria, com certeza, mas 10 eu bem feliz. Pois é. 10 não é não, gente, pelo amor. Cadê? Não passou. Não quer o resultado, não. 7. 66,5%, né, tem dificuldade de falar sobre sentimentos profundos, mesmo com alguém que a gente considera como amigo, né? Outra pergunta. Quantos homens vocês acham que gostariam de cuidar da própria saúde? Não quer dizer que cuidam. Gostariam de cuidar. Por favor. 9? Quem falou 9 aqui? Pô, saiu 9 aqui na frente. A gente fala menos aí. Não que seja menos, mas só para ter uma perspectiva de... 8. 6. Nossa, gente, alguém soltou um 6 aqui. 8. São 8. Então, 8 a 10 homens gostariam de cuidar melhor da sua saúde. E essa pergunta ela é fundamental para o que a gente vai falar a partir de agora. Que é, quantos homens vocês acham que não gostariam de se sentir responsáveis pelo sustento da casa? O único responsável pelo sustento da casa. 8, 9, 3. Poxa, esse 3 me deixou com o coração quentinho agora. 4, 5. Então, quando a gente fala que pelo menos 5 entre 10 homens não querem mais se sentir o único responsável por prover a casa, isso indica uma mudança de comportamento. A gente pode parecer machista por um lado, mas, por outro, a gente está quebrando com o que a gente aprendeu a vida inteira, que o homem tem que ser provedor. Então, tudo isso está ligado a uma questão muito específica, né? Um outro dado aqui. 5 em cada 10 homens gostariam de se expressar de modo menos duro, agressivo, mas não sabem como. Tudo isso está preso a um conceito que a gente chama de caixa dos homens. Então, a gente aprende desde criança que o homem precisa ser dominante, agressivo sempre que possível, buscar sexo a todo momento, julgar qualquer traço de masculinidade, de masculinidade não heterossexual como inferior, nunca fazer coisas de mulher, tipo lavar louça, lavar roupa, cozinhar, nunca dar sinais de fraqueza e evitar expressar emoções. Então, tudo isso está dentro de um conceito criado na década de 80, que é o conceito da caixa dos homens. Então, para você ser homem, para ser considerado homem, tem que cumprir tudo isso aqui, ó. E muito mais outras coisas que não couberam aí. Então, tem que ser heterossexual, tem que ser fisicamente apto, corajoso, forte, tem que estar no controle, não demonstra emoção. E o que está fora, tudo que está fora, não é coisa de homem. Então, tudo que está fora é considerado coisa de marica, fracote, gay, bichinha, frouxo, covarde. Né? E assim, é possível um homem cumprir tudo isso aqui ao mesmo tempo. Não é hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra, uma por dia. Não é tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Impossível. Isso aí está adoecendo a cabeça da gente. Porque um dia eu sou cobrado por uma coisa, outro dia eu sou cobrado por outra, e tem uma hora que isso aí vai descambar em algum lugar. E homem não aprendeu a dar nome a sentimento. A gente joga tudo na raiva. Tudo, geralmente, né, é descontado na raiva. Então, essa raiva vai ser descontada em alguém, e aí está o volume de violências que a gente tem aí, né, cometidas por nós, homens, e autorizados pela sociedade. Né? Então, a caixa dos homens é um conceito que dá para a gente
essa compreensão mais ampla, né, de que nós homens também passamos por dificuldades. E que o que a gente causa é oriundo das dores que a gente aprende que é normal ser cometida por homem. Né? Então, a gente tem... Homens morrem 3 a 4 vezes mais do que mulheres na faixa etária dos 30 anos. 4 em cada 10 homens afirmam se sentir solitário sempre às vezes. 6 a cada 10 homens afirmam que sofrem de algum distúrbio emocional. E aí a gente tem esse ranking aqui, que é ansiedade, depressão, insônia, vício em pornografia e vício em jogos. Isso aqui é antes dos bets. Então, a gente tem esses 5 pontos que foram os principais, identificados na pesquisa de 2019. Em 2023, nós, do Instituto PDH Papo de Homem, realizamos uma pesquisa com meninos adolescentes de 13 a 17 anos. Qual foi a grande surpresa? Isso se repete igualzinho. Igualzinho. Meninos viciados, meninos de 13 anos viciados em pornografia. E não é consumindo, é viciado em pornografia. Pedindo ajuda. A gente vai aplicar a pesquisa presencial em alguns estados do Norte e Nordeste, aconteceram vários casos dos meninos chegarem para a gente no final da conversa e dizer: tio, olha isso aqui, e mostrava um aplicativo lá, de contagem de data. Aí, o que é isso aqui? São os dias que eu tenho sem consumir pornografia. Pensem nisso. Pensem como é que está a cabeça dos meninos, né, em relação a essas dores. 9 em cada 10 mortes por homicídio são causadas por homens. Né? São sofridas e causadas por nós. Homens representam 96,5% da população carcerária. E a gente tem aí um recorte, dá para fazer um recorte de raça, que a maioria desses homens são homens negros, na faixa etária ali dos 18 a 35 anos, a 45 anos. E aí, a gente pode pensar, não, mas a gente está aqui, né, no Rio Grande do Sul, no hospital que é referência, a gente não vivencia e a gente não vê essas violências se repetindo aqui dentro. Será? E aí a gente trouxe alguns casos reais ou falas que apareceram em pesquisas que a gente fez no mesmo segmento, no segmento de saúde e hospitalar. Tá? Então, só para exemplificar algumas frases que chegaram. Né? Contratar uma médica recém-formada? Melhor não. Daqui a pouco ela engravida e a gente perde a mão de obra. Homem é mais estável nesse sentido. Isso aqui acontece, na verdade, em diversos segmentos. Né? Mas uma outra, não adianta discutir com a enfermeira-chefe ou enfermeira, ela é muito emotiva, mulher é assim, né? Não consegue separar o pessoal do profissional. Então, assim, a gente vai discorrer aqui sobre diversos casos, né? Se você sair comigo depois do plantão, talvez eu possa te dar uma mão naquele relatório que você está com dificuldade. Não gosto de ver casais do mesmo sexo se beijando no corredor do hospital. É um ambiente de trabalho, não lugar para essas coisas. Aquele paciente negro da cama 3 deve ser mais resistente à dor, pode esperar um pouco mais para a medicação. Eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Né? E agora a gente vai para ferramentas. Exato. E é importante a gente pensar assim, ou ressaltar um ponto. Esses exemplos não foram daqui, não, tá? Fiquem tranquilos. Mas também não quer dizer que talvez não esteja acontecendo e a gente não saiba. Então, por isso que a gente precisa ter a empatia. Porque, às vezes, a nossa colega, né, é uma pessoa que a gente adora, que é super parceira no dia a dia do trabalho, está vivenciando algum tipo de violência, e isso está totalmente distante da minha consciência, não estou sabendo. Então, quando a gente começa, enquanto homem, aí chegando no ponto que eu falei de se tornar aliado, quando eu me torno aliado dessa pauta, eu me entendo enquanto homem, eu sei que eu tenho privilégios, e eu começo a entender, mergulhar no assunto, entender um pouco mais, eu consigo não somente me aproximar da pauta, mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender como que eu faço para combater essas violências. E aí a gente entra agora na parte de fechamento, compartilhando com vocês algumas ferramentas que a gente utiliza para... Como que a gente pode agir enquanto homem aliado no combate a essas violências, né? Primeiro são as 5 etapas do letramento. Podem tirar foto e a gente pode compartilhar também o conteúdo para quem quiser depois acessar, pode passar para todo mundo. Então, primeiro, reconhecimento inicial. É quando, a partir do momento que eu conheço um pouquinho mais, que eu já estudei, já li, já participei de algumas palestras, eu consigo identificar quando é machismo, quando é racismo, quando é homofobia. Eu consigo identificar a violência logo de cara. O segundo ponto é a compreensão estrutural, que é o que eu falei. Primeiro que não existem casos isolados, porque a nossa sociedade ela é criada a partir de algumas violências. Então, entender que
a sociedade ela permite que determinadas violências aconteçam. Maior habilidade nas situações do dia a dia, é o ponto 3. Então, você passa a entender melhor, porque tem um vocabulário, né, começa a entender melhor como é que as coisas acontecem, e, a partir daí, consegue dialogar, consegue acolher, consegue agir de uma maneira mais próxima, né, da pessoa que sofreu a violência. 4 é a interpretação das camadas mais sutis, que aí já é um período, uma etapa mais avançada, porque eu estou dialogando, eu estou estudando, eu estou me aprofundando, então, mesmo quando ninguém percebe que houve ali uma violência, eu já consigo perceber, e eu consigo agir de imediato contra aquilo, né? E, por fim, a postura de uma pessoa aliada ativa, que é quando eu tenho todo esse letramento, eu me sinto à vontade, me sinto pronto para imediatamente agir e combater aquela violência. Aí, pois é, mas como é que eu posso combater essa violência se eu estou começando a entender agora como é que isso funciona? A gente traz outra ferramenta, que são os 6 Ds do homem aliado. Esses 6 Ds são o seguinte: o primeiro D é direta. É quando eu tenho esse conhecimento e tenho letramento, eu consigo atuar de maneira direta e combater, interromper aquela violência, né? O segundo D é a distração. É quando está rolando uma situação de violência, assim, de machismo, de racismo, durante a reunião, e eu consigo desviar a conversa, distrair as pessoas ali, tirar o foco da violência que está acontecendo, né? Por exemplo, pessoal, vamos voltar aqui para o ponto da reunião, para o X, né, para o assunto da reunião. O terceiro ponto é delegar, porque às vezes a gente está numa posição onde quem cometeu a violência é alguém hierarquicamente superior. Então, como é que eu faço? Então, se eu não posso fazer, eu posso acionar alguém, né, que me ajude a superar, né, aquela situação, a resolver aquela situação. Quarto ponto é documentar, que aí é vídeo, print, áudio, o que for possível para reunir de provas caso aquela pessoa que sofreu a violência queira levar adiante aquela denúncia, né, por exemplo. O quinto D é depois, porque se eu não me sinto à vontade para agir de maneira direta, talvez eu possa agir depois. Nem que seja para perguntar à pessoa, olha, eu percebi ali que você ficou desconfortável. Você sentiu algo ali? Se a pessoa diz, eu me senti violentada. Diz, poxa, como é que eu posso ajudar e tal? Então, de alguma forma, se aproximar da pessoa e agir depois. E, por fim, dar exemplo, que aí sou eu, geralmente enquanto líder, ou enquanto homem aliado, identificando que existem violências acontecendo. Eu sou a pessoa que não reproduz a violência, que combate aquela violência quando ela acontece. De repente, estou eu e o Rafa aqui, aí eu vou lá e conto para o Rafa uma piada homofóbica. Aí o Rafa, Zé, acho que você está falando uma coisa aí que é meio complicada. Você pode repetir o que você falou? E aí, quando eu repito, eu vou entender ali que eu cometi uma violência, né? Então, essa interrupção e dar o exemplo, né? E não repetir, né? A partir do momento que eu aprendi, eu não repito mais aquela mesma piada ou aquele comportamento violento. E assim, a gente abre para um momento que eu gosto, que é o momento de trocas. Eu acho que é o momento que é da troca, né? De a gente poder ter essa conversa. A gente tem um tempinho ainda. Desculpa te interromper, Rafa. Tá. Eu vou só fazer um pedido. A gente gosta de entender como é que vocês receberam os conteúdos. Então, por favor, se vocês puderem responder essa pesquisa enquanto a gente vai conversando, a gente agradece bastante, tá? É bem importante para a gente. Eu vou pegar um negocinho ali. Livro. Ah, tá bom. Tá, vai lá. É porque ele foi pegar um estímulo ali para vocês falarem. Então, assim, a gente passou esses 40 minutos falando sobre um monte de coisas que talvez façam muito sentido para vocês, mas talvez também não faça muito sentido. Então, é uma oportunidade da gente trocar agora, assim. Tem perguntas, concordâncias, discordâncias. Um caso. Casos que vocês queiram relatar. Não é obrigado, obviamente, mas eu tenho uma metodologia que é... Primeiro, né? Quando as pessoas não falam, eu olho aleatoriamente assim, digo, você, e vou até lá e levar o microfone. Opa, por favor. Pode voltar naquele slide que nos questionou, que tinha os graus ali de papéis. Primeiro slide. Tá, deixa eu tentar... Eita. Da pesquisa, né? Você lembra qual foi a pergunta? Sobre os sentimentos. Esse? Um
Já viu a resposta. Sim. É porque tem uma gravação aí. Já exercendo meu papel, a primeira colega que levantou a mão foi a colega. Sério? Ô, gente, eu tô... Depois eu passo para o Fábio. Então, por favor, você apresenta e faz a Oi. sua colocação. Por Tá favor. dando para ouvir? Sim. Eu sou a Tatiana. Eu ia até falar na hora, mas aí ia deixar acabar, né, a palestra. É bem dessa pesquisa, mas é na parte do que tem o número 5. Isso. Esses dias até eu tenho tentado consumir conteúdos sobre isso porque é uma coisa que me incomoda. Esse assunto me incomoda. Então, quando eu vejo alguma coisa, quando eu passo por alguma situação. Então, eu fiquei muito pensativa nesse slide, no sentido de não adianta também, hoje em dia, já ser mais natural as mulheres trabalharem, né? Também ser a provedora de casa, mas chegar em casa e ter a louça para lavar, e ter o filho para cuidar, e ter a janta para fazer. Então, eu acho que isso é só sobrecarga. Eu acho que é um ponto bem forte, assim, de falar que 5 dos 10 não precisam mais se sentir assim. Mas e aí quando chega em casa? Né? Vai limpar, vai levar o lixo, vai fazer comida. Então, é bem... Isso me pega, esse número. Tati, posso chamar de Tati? Já estou íntimo. Né? Tati, você sabe que você traz algo que eu só vivenciei depois que minha esposa faleceu. Eu era um ajudante desqualificado, na grande maioria do tempo. Vivia presente. Claro que a realidade foi mudando quando eu passei a cuidar. Mas no dia seguinte, vou contar uma historinha no dia seguinte. No dia seguinte, a gente voltou do velório, eu acordo de manhã, onde estava a madeira do meu filho, onde está o leite. Eu queria viajar, porque eu não queria ficar em casa, né? Eu falo assim, peraí, o que eu levo? Quais as roupas? Quantas calcinhas minha filha tem? Enfim. E outra coisa que me pegou também é a questão da alimentação, né? Que eu era o cara que cozinhava em dias especiais, só pratos especiais. Mas o dia a dia é muito trabalhoso. E não é só a execução, é o planejamento todo, essa carga mental que as mulheres, né, sabem e falam, e que nós homens, é muito difícil a gente entender isso, né? Então, hoje, eu vivencio uma jornada dupla, né, de cuidar da casa, das crianças, do trabalho, né, mudei toda, e é extremamente cansativo. Mesmo assim, eu sou homem, tem toda uma questão de privilégio ainda. Mas, realmente, não adianta a gente falar sobre isso e sem falar desse cuidado, né, desse cuidado que a gente, dessa economia do cuidado, né, que a gente não contabiliza. E é para ficar incomodada mesmo, porque a gente precisa discutir esse ponto, né? Porque esse é um desejo dos homens, mas, paralelamente a isso, existe um equilíbrio nessa questão do cuidado, né? Desse processo do acompanhamento diário. Então, obrigado pela pergunta, obrigado pela colocação. E o Rafa vai levar para você um brinde assim, que a gente trouxe com todo carinho para vocês aqui. Agora é o Fábio. Vamos lá. Eu vou dispensar o microfone. da gravação. Perfeito. Alô. Então, voltando ali na pergunta. Quantos homens têm dificuldade de falar com seus amigos sobre os medos e sentimentos profundos? Eu tenho um grupo de amigos que se conhece tranquilamente há mais de 30 anos. E a gente conversa bastante sobre esses assuntos. E alguns desses meus amigos, eles relatam que, em casa, por exemplo, não tem essa abertura. Né? Então, quem respondeu 10, rapidamente, eu gostaria que fizesse uma introspecção. Será que é 10 mesmo? Eu acho que a gente precisa pensar. Se não está sendo da boca para fora, quer dizer, tu está sentindo alguma coisa? Será que esse homem está efetivamente com confiança de falar? Esse exercício. Isso é... Poxa, muito obrigado pelo questionamento. E esse ponto a gente precisa ficar muito atento mesmo, que é justamente quando a gente fala
voltando àquela ideia lá da caixa dos homens, que, por exemplo, um dos itens, para você ser validado enquanto macho, enquanto homem, você não pode demonstrar sentimento. Então, como é que eu vou chegar para minha esposa, para minha mãe, sei lá, para os meus filhos, e demonstrar sentimento? Dizer que eu não estou bem com algo que está acontecendo, que estou me sentindo solitário, que estou me sentindo triste. Como é que eu vou fazer? Vou expor essa minha fragilidade para a minha família, que na minha cabeça está esperando um homem forte, provedor, né? Eu vou citar a minha vivência, porque essa é uma experiência muito... quando você falou assim, olha, eu tenho uma rede de amigos e a gente conversa sobre isso, cara, isso é raro. Né? Você o privilégio de ter amigos que você pode trocar, não só aquela conversa de churrasco, né? Que é sexo, futebol, política, poder falar... Ótimo, mas conversar de outros temas, como você disse. Mas não é o que a gente encontra. Né? Quando eu me vi sozinho, meus amigos se afastaram, meus amigos. Né? Porque eu era um homem que estava falando sobre isso, escrevendo sobre isso, então eu passei a ser um incômodo. Em relação à minha esposa, a gente tinha eu levei um tempo durante o tratamento, para falar abertamente para ela sobre o que eu estava sentindo. Porque, na minha visão ali, eu estava morrendo de medo, como eu vou cuidar dos meus 2 filhos sozinho, como eu não podia chorar, eu não queria, evitava chorar na frente dela, fui chorar, assim, falar mesmo, foi depois de 1 ano e pouco, quando eu começo a escrever e dou as cartas para ela revisar. Aí foi, então, assim, minha esposa era psicóloga, ela tinha toda a capacidade técnica, inclusive, para conversar, mas eu não, como eu, que vivia até o diagnóstico, os 3P, prover, procriar e proteger, como que eu posso falar sobre isso? Então, assim, essa relato que você traz do outro lado, mas eu acho que existem, não é, senão a gente entra, sabe, o meu receio é um contra o outro, é a conversa, né? Sim. Exato. Então, a gente... Mas é uma leitura. Sim. Não é que... eu não consigo entender que seja um contra o outro, eu consigo entender que é uma leitura. Porque isso é um negócio muito forte. Nós homens, até hoje, reforçamos essa ideia. Até hoje a gente reforça. Então, eu trabalho com isso. Gente... Tem horas assim que eu pego livro infantil para ler, eu preciso ler coisas que tirem um pouco o meu foco, assim, me deem um pouco de leveza. Eu estou o tempo todo lendo e discutindo e falando sobre masculinidade, sobre esses assuntos. E tem uma hora assim, que, para mim, também não é fácil ser esse cara que conversa sobre o que está sentindo. Eu tenho a sorte da minha coordenadora ser psicóloga, a Dandara, e ela é minha amiga pessoal. Então, ela percebe que tem alguma coisa errada e ela vai lá e diz, epa, peraí, esqueça aí o trabalho um pouquinho. Bora conversar aqui, que eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui que está desequilibrada. Então, muitas vezes, eu preciso que alguém tenha sensibilidade e provoque, porque mesmo eu, tendo total consciência da caixa dos homens, estou lá dentro preso ainda. Deixa eu... Tem ali, tem aqui... A Mari, acho que tinha falado aqui, ó. Será? Não sei. Tem 2 pessoas aqui. Como é seu nome? Suzy, quer? Tem a Marina e tem também... A Suzy. Pronto, temos 2 pessoas. Aí o terceiro é você. Pronto. Tudo bem? É isso que eu te dizer. Você não vai ter direito, que você já tem, né? Então, deixa para os coleguinhas. Meu nome é Marina. Eu quero trazer aqui algo que eu sinto muito, assim, a experiência pessoal e que me incomoda, que é a questão de como o posicionamento das mulheres é visto, seja em um cargo de liderança ou seja em nível horizontal, né, no mesmo nível que demais. Muitas vezes a mulher é vista como histérica, né? Então, eu até na minha casa, em um momento com amigos, eu percebi isso, né? Todo mundo gritando e falando. Quando a gente está feliz, a gente fala mais alto, né? E quando eu falei, eu vi que uma outra pessoa fez assim. Aí eu pensei, por que quando eu falo, a pessoa faz assim, como tipo é estridente, é irritante, enquanto um homem é visto como, ele é o cara, né? E ele é... aí eu vejo isso em questões de
em termos de trabalho, né, a questão é mais assim, muitas vezes, isso é mimimi da fulana, isso aí fica se fazendo, porque não é assim. Sempre, e aí eu vejo que a questão do posicionamento, né, como que as outras pessoas percebem o que vem de uma mulher, e se ela está em cargo de liderança, assim, como que os seus, não sei, se funcionários, colaboradores, os membros da sua equipe, né, será que eles enxergam ela como uma liderança? E quando troca por uma chefia masculina, será que o comportamento daquela pessoa é a mesma coisa quando era uma mulher? Então, é para a gente pensar, né? E isso, infelizmente, é extremamente comum, Marina. Infelizmente. A gente tem relatos de diversas mulheres que tratam justamente disso, assim, de que, poxa, eu fiz uma colocação numa determinada reunião e fui considerada chata, histérica, porque eu estava reclamando sobre determinado ponto, estava alertando sobre determinado ponto. Mas quando o fulano, meu colega homem, falou sobre o mesmo assunto, e falou de uma maneira até mais, um tom um pouco mais alto, poxa, que cara incrível, que cara assertivo, né? Então, muitas vezes a gente tem, e aí eu volto à ideia, né, da gente aprendeu historicamente que uma reclamação vinda de uma mulher é histeria. Eu não quero ser contestado, enquanto homem, eu não quero ser contestado por uma mulher. Então, quando vem o questionamento, eu preciso desqualificar de alguma maneira. E, infelizmente, acontece de ser colocado nesse lugar de mimizenta, de reclamona, de histérica. Mas, quando a gente começa esse processo de discussão sobre o papel do homem, a gente precisa dar esse toque também do lado de lá. Opa, peraí. Quer dizer, então, que a sua mãe, quando ela te chama para tomar banho e você não quer ir, ela também está sendo histérica ou ela está desempenhando ali o papel de responsabilidade e de cuidado? Então, a gente precisa conversar sobre isso e parar, né, enquanto homem, uma vez que a gente se aprofunda no tema, passar a olhar as mulheres enquanto de igual para igual, né? Não é fácil mudar essa realidade dentro dos esquemas de liderança. Eu não estou falando especificamente daqui, estou falando de uma maneira geral, mas é um processo que precisa ser feito. E porque é muito comum que as mulheres digam, uma mulher aponte quando tem um problema acontecendo com a outra. Pô, mas ela só fez uma colocação, quer dizer que ela está sendo histérica, mas é importante que nós, homens, que a gente faça esse exercício também, de quando essas mulheres são colocadas nesse lugar, a gente tenha voz para combater e para interromper a violência. Porque não vai ser nada agradável para mim chegar em casa e saber que a minha esposa, que a minha filha, que a minha... Enfim, eu sou quase avô já, daqui a pouquinho a minha neta vai chegar em casa dizendo que passou por uma situação como essa, que só porque ela foi falar, foi tratada de mimizenta. Para mim, em especial, isso fere mais a minha masculinidade do que, por exemplo, me assumir enquanto homem gay. Eu acho. Por favor. Então, primeiro agradecer, né, e principalmente a maneira que vocês trazem a conversa, né, dessa questão de parceria, de não ser um contra os outros. Mas eu quero compartilhar, hoje de manhã, casualmente, eu estou lendo um livro da Bell Hooks, e ela estava... Foi justamente o trecho... Sejamos... Não, cadê? O feminismo é para todo mundo? Massa. É muito bom. E justamente na parte das violências, e foi um conceito que eu nunca tinha visto e eu achei muito importante e eu acho que é legal compartilhar com todo mundo, né? A gente trabalha muito nessa lógica da violência do homem contra a mulher, né? Como se a violência fosse algo exclusivamente do masculino, né? Claro que nós somos as maiores vítimas, até por uma questão de força e de privilégios e posições hierárquicas, né? Mas ela traz o conceito de que a violência ela está tão permeada na nossa sociedade que nós, mulheres, também somos violentas, né? Quando a gente educa os nossos filhos, a gente usa o nosso papel de superioridade para impor um medo na criança, para nos obedecer de acordo... E eu estou falando isso revisitando a minha maternidade e enxergando isso, né? Então, como a conversa aqui é da gente ter uma rede onde todo mundo é parceiro, onde todo mundo é igual, o combate à violência masculina contra a mulher começa num combate contra as violências, contra o uso de uma posição hierárquica, de uma posição de superioridade para se sobrepor ao outro, né? Então, quanto mais a gente conseguir entender que está todo mundo junto, né?
quem sofre está sofrendo e está, daqui a pouco, cometendo, né, o que a Marina disse agora. Quando a mulher fala, é vista como histérica. Mas vamos pensar se nós, como mulheres, a gente não reproduz isso em outros contextos, né? Se eu vejo uma mulher numa posição um pouquinho inferior, se o que ela fala a gente também não desmerece, né? Então, é isso. Cada um tem que conseguir fazer essa reflexão e mudar. Novamente, os homens se sobrepõem a isso porque o privilégio de vocês são maiores. Né? Mas a gente só vai conseguir mudar quando todo mundo conseguir enxergar que faz parte dessa cultura. Perfeito. E uma violência leva a outra, né? A mulher que chega em casa, que foi violentada no trabalho, qualquer um daqueles níveis que a gente passou ali, e aí ela chega em casa chateada, triste, e aí o marido ou filho encontra aquela situação. No diálogo com ela, às vezes, né, pode ser que ela conte o que aconteceu. E aí o cara já fica estressado, porque eu particularmente ficaria muito aborrecido. E aí, se eu sou uma pessoa com um pouco menos de instrução, ou eu sou uma pessoa que tem um comportamento acalorado, enraivado, a minha tendência vai ser responder com violência. Aquela violência que a pessoa que eu amo, ou a minha parceira, seja ela que nível for, qual relação for, eu vou tentar descontar com violência, vou responder com violência. E aí, o que vai acontecer dessa minha postura violenta? Aí Zé Ricardo é preso e incorpora aquele número que a gente trouxe lá, aquele dado. Zé Ricardo é morto e incorpora aquele dado que a gente trouxe lá. Eu fico chateado porque eu não consigo fazer nada, me suicido, eu incorporo aqueles números que estão lá. Então, uma violência leva a outra. E aí eu vou voltar de novo, gente, é a terceira vez que eu vou falar isso. Nós, homens, assim, a gente trouxe todo esse material, toda essa conversa, não é para dizer que os homens estão errados, que a gente é violento mesmo e pronto, e apontar dedo para ninguém. Mas é fazer com que a gente entenda que a gente está fazendo parte de uma engrenagem. E essa engrenagem, ela favorece a uns e desfavorece a outros. Então, a gente precisa fazer um ajuste nessa engrenagem toda para que a gente promova um equilíbrio maior, que é o que o Rafa falou de equidade, né? Então, quando a gente consegue promover esse equilíbrio, eu tenho mais pessoas pensando, discutindo sobre os assuntos, sobre violência, sobre combate às violências, e a tendência é que a sociedade comece a mudar o seu ritmo né, em relação a essas questões. Né? Eu acho que o tempo já estourou, tem tempo para mais uma pergunta só. Felipe. Termina com o Felipe, infelizmente. Pois é. Perdoa, a gente já passou um pouquinho do nosso horário. Não era minha intenção ser o último a falar. Né? Eu achei muito legal que eu estou aqui nessa posição de plateia agora. Meu nome é Felipe, eu sou aliado da causa, membro do Comitê de Diversidade, mas agora falando como colaborador do Clínicas, né, não nessa posição. Escutando o Fábio e tudo mais, né, eu acho, na minha vida pessoal, assim, sempre achei meio maluco. Eu estou com a minha esposa hoje há 18 anos, a gente tem 2 filhos também, Bia e Bruno. E nas nossas conversas eu sempre fui aquele mais emotivo, aquele mais sensível, aquele que fala um monte, escreve um monte, e ela sempre muito fechada. Né? Ela se diz muito moleque desde criança. Né? Eu demorei para entender que isso foi por causa da minha criação. Eu nasci numa família feminina, eu só tenho tias, primas, irmã, né? E não tendo primos, e durante muito tempo assim, eu convivi muito com mulheres. E isso, para mim, foi um privilégio, assim, porque eu cresci dentro de um universo, muitas vezes, blindado por esse machismo. Né? Porque os homens da minha família não eram parceiros, não conversavam comigo, né? Diferente das mulheres com quem eu convivia. Isso fez de mim o que eu sou. Assim, eu tenho muito mais, sempre tive muito mais amigas e melhores amigas do que melhores amigos. Né? No trabalho, eu tenho o privilégio de conviver com muitas mulheres, com quem, inclusive, eu me dou melhor, né? E consigo trabalhar melhor. E mesmo assim, mesmo aliado da causa, mesmo membro do comitê, mesmo lendo e estudando sobre o tema, né? Mesmo pai de uma filha, e o primeiro livro que a gente leu foi sobre feminismo, né? Porque a gente queria muito criar uma menina diferente, né? Fora desse, blindada também de novo para isso. Primeiro, a minha filha, hoje com 4 anos de idade, veste o rosa e adora unicórnios e princesas. Né? Por mais que eu tenha matriculado ela no jiu-jitsu, ela preferiu o balé. Né? Mas, assim, por mais... Voltar um slide, eu acho.
por mais que eu faça parte desse recorte muito pequeno dos homens aliados, assim, ativamente, ainda para mim é muito difícil não dar o exemplo, porque eu costumo dar o exemplo, inclusive para os meus filhos, isso me forçou a dar o exemplo, né? Mas, assim, talvez assim questionar, talvez mais do que primeiro, seja cortar essa manifestação discriminatória ou preconceituosa, né? Às vezes até com, não sei, é o receio de abordar a pessoa, não saber como abordar a pessoa, enfim, né? Isso a gente tem que criar coragem, né, para se posicionar, né, para intervir, né, para que as pessoas percebam, né? Eu achei ótima a maneira que tu falou, assim, de pedir para a pessoa repetir, né? E a pessoa acho que vai pensar 2 vezes antes de falar. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aqui, obrigado a vocês por estarem aqui, super importante. E é bacana fazer essa reflexão, é importante, porque muitas vezes a gente vive a partir de alguns privilégios, mesmo enquanto homem, a gente já cresce com alguns privilégios. Um homem que cresce cercado por mulheres é, de certa forma, um privilégio, porque a gente tem a oportunidade de conhecer o outro lado da coisa, né? Eu fui criado sem pai. Meu pai, ele abandonou... Tem uma foto do dia que meu pai abandonou a nossa família. Eu tinha 6 anos, era o dia de aniversário de 1 ano da minha irmã mais nova. E tem uma foto desse dia, uma bolsa do lado e ele, né, pronto para ir embora. E a gente não sabia o que era aquilo. Ele saiu dizendo que precisava trabalhar e não voltou mais. Quando ele voltava, no início era uma alegria para a gente, assim, reencontrar. Mas depois passou a ser medo, porque ele voltava e ele violentava a gente. A gente apanhava muito, muito. E apanhava das formas mais diversas. Assim. Desculpa agora tomar um pouco mais do horário e trazer esse ponto, mas é porque acho que é importante para a gente entender sobre a importância da nossa reflexão sobre essas questões de masculinidades, né? E aí, tem fotos, inclusive, do meu pai obrigando a gente a dançar, com um cinto na mão. E enfim, eu lembro de uma vez que ele me bateu com a panela de pressão. É muito doloroso, assim. Lembrar também não é fácil, né? Lembrar sobre essas questões não é fácil. Mas, hoje, a nossa relação é uma outra relação. É uma outra relação. Hoje meu pai está com 82 anos, eu acho. 82. E ele tem vergonha de tudo que ele fez. Tem vergonha de tudo que ele fez. E é muito comum, naquelas festas... Gente, aquelas festas de fim de ano, de família, a gente reúne, né, eu, minhas irmãs, e agora todo mundo com seus filhos, e a gente acaba conversando sobre esses assuntos, mesmo parecendo que seja algo constrangedor. E a gente conversa para que todo mundo, inclusive eles, entendam como é que a gente cresceu, como é que foi a nossa infância, a nossa adolescência, como é que foi essa relação paterna, e para que eles aprendam a não julgar. Eles aprendam a agir e não julgar. Porque se a gente continuasse julgando, hoje meu pai não estaria morando com a gente de novo, né? Meu pai voltou a morar com a gente há uns... Eu estou com 46 hoje, meu pai voltou a morar com a gente quando eu tinha 22 anos, 23 anos. Todos já éramos criados, todos os filhos trabalhando, e ele não tinha mais voz ativa. E a gente, obviamente que no início a gente não queria que ele voltasse, assim, teve um receio muito grande e tal. A gente não queria viver de novo aquelas violências, até porque muitas das violências que ele cometia era com base na bebida. Meu pai bebia muito. E a bebida era a ferramenta, assim, era a chave que ele virava para botar para fora toda a insatisfação, né, toda a frustração que ele tinha. Então, hoje, ter essa possibilidade, né, de pelo Papo de Homem, e desde, sei lá, 20 anos atrás, eu comecei a realizar rodas de conversa, né? Então, hoje, tendo essa possibilidade de discutir esses assuntos, para mim, é justamente ter essa possibilidade de dizer, pô, a gente vacila, a gente, quanto homem, vacila muito. Mas a gente pode fazer parte de um movimento contrário, sabe? Onde a gente se repensa, nas coisas mínimas até, e age diferente. Então, a ideia de não apontar dedos é justamente para que a gente possa entender que
qualquer um de nós poderia estar vivenciando alguma história dessa, e qualquer um de nós pode também se movimentar e criar algo diferente, né? Para que a gente parta, né, para o outro plano, enfim, para quem acredita que existe um outro plano, para quando chegue no final da nossa vida, a gente tenha tranquilidade de saber que a gente teve uma vivência, uma existência digna, sabe? E vai deixar um legado positivo. Então, e aí, linkando com a questão das mulheres, eu tive a boa sorte de ter sido criado por mulheres. Meu pai me abandonou quando eu era criança, mas, ao mesmo tempo, eu fui cercado por mulheres que não me deixaram esquecer da importância desse aspecto do não julgar. Né? De entender, sim, que eu vivenciei violências, eu sou marcado por elas, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso é cortado por essas violências, mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto que é do se colocar dentro do movimento e ajudar a fazer com que outras pessoas, que outros meninos, outras meninas não passem pelas violências que eu passei. Então, é isso. Aproveito, já agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, agradeço o convite. Rafa, obrigado por estar aqui com a gente e que a gente se encontre aí nas próximas. Muito obrigado. Zé e Rafa, a gente agradece de coração a vinda de vocês. A gente agradece por terem aberto as suas dores conosco, né? E aberto essa porta e serem pioneiros. Cheguem mais aqui. Serem pioneiros. Hoje é um dia que a gente está dando start nesse assunto tão sensível, né? Muito obrigado pela parceria. A gente vai fazer outras parcerias daqui para frente, de poder falar, de sentir a vontade para falar. Eu acho que esse é o canal que o Hospital de Clínicas busca cada vez mais com as ações que a gente faz aqui, dando seguimento à nossa Semana da Diversidade. A gente vai ter uma mesa redonda sobre neurodiversidade no trabalho amanhã, aqui também, né, Dani? Às 10 horas, tem toda a programação na intranet. Muito obrigado por permanecerem até aqui, até agora conosco, nessa manhã chuvosa. Tá? Muito obrigado a todos. Vão em paz, fiquem com Deus. Obrigado.